Bebê. Então, bem-vindos todos. É, Acho que a gente pode se deu certo. apresentar, né? Para quem não nos É, conhece. isso. Como eu tô na sua página, eu vou me apresentar, eu sou nutricionista. Coincidentemente, eu tive indicação da doutora Beatriz, de várias mães de um grupo que eu participo. E aí foi amor à primeira vista. Depois de eu ter passado por 3 pediatras, eu super me adaptei, o Matheus super adaptou, meu marido também super adaptou com a doutora Beatriz, por causa que a gente tem muitas ideias parecidas, a gente pensa muito parecido. Então é isso. Meu filho chama Matheus, tem 1 ano e 9 meses, tá, gente? É lindo de morrer. Então, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Adriane, sou pediatra e estou com consultório já tem 3 anos e pouquinho. E está sendo um prazer, assim, uma descoberta diária, esse contato com os pais. Assim, a pediatria sempre foi uma coisa muito especial, central na minha vida, mas essa questão do consultório está sendo maravilhoso, assim, só experiências boas. Que E bom. espero que possa, através assim também dessas lives que a gente está querendo fazer, essas manifestações assim no Instagram, poder ajudar mais gente, alcançar mais gente, né? Porque acho que conhecimento empodera, né? Na medida que a gente dá conhecimento para vocês, pais tomar as suas próprias decisões, baseadas não porque me mandaram fazer, ou porque falaram que é assim, mas porque vocês sabem quais são as evidências, quais são as boas práticas, e aí vocês escolhem, o filho é de vocês, vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor e mais seguro. Então a gente está aqui Isso para mesmo. isso. Isso aí. Muito Tudo bem, casa. tudo casa. Então, vamos começar falando um pouquinho, né? A gente pode começar iniciando falando um pouquinho de quando que os pais vão saber que eles estão prontos para iniciar a alimentação do bebê. Eu acho que é legal você falar um pouquinho para a gente disso, dos sinais de prontidão. Eu fiz umas perguntas nos meus stories desde ontem, para ver mesmo como as pessoas estavam sabendo, como as pessoas tinham feito com seus filhos. Então, eu peguei as estatísticas, eu fechei agora às 18h30. Então, eu coloquei, você sabe quais são os sinais que mostram que o neném está pronto para iniciar a introdução alimentar? Que ele pode iniciar a introdução alimentar? E 57% falaram que sim, mas 43% falaram que não. Eu achei assim alto, né? Quase metade das pessoas não sabe quando é seguro e quando é apropriado iniciar. Como avaliar a sua criança? Porque às vezes a gente coloca um marco assim, é com 6 meses. Mas cada criança é única. Então, às vezes, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, dependendo da fisiologia, do desenvolvimento daquela criança. Então, alguns sinais Uhum. mais importantes de prontidão. A criança diminuir aquele reflexo de protusão da língua. O que é isso? Aquela criança que tudo que você põe na boca dela, ela leva a língua para fora. Isso é típico do Uhum. neném pequeno e isso é um reflexo primitivo que se vai reduzindo ao longo do tempo. Então, quando a criança ainda tá, tudo que você põe na boca dela, ela faz assim, como que você vai iniciar a alimentação? Você vai pôr comida, a criança vai cuspir tudo. Então, é uma reclamação recorrente. Exatamente. Ah, mas eu dou comida, o menino cospe tudo. Às vezes ele não estava pronto para iniciar. É, Exatamente. uma outra coisa muito importante, a criança tem que demonstrar interesse pelo alimento. Isso, em geral, chegando nos 6 meses, todos têm. Não é uma coisa que, por esse motivo, a gente costuma atrasar a introdução, não. É aquela curiosidade da criança estar acompanhando ali o que é aquele movimento que os adultos estão fazendo, tipo aquelas coisas que ele não conhece na boca. E o terceiro, e eu acho que o mais importante, que a gente mais vê as pessoas atropelarem, é a criança estar sentando bem sem apoio. E por isso o marco de 6 meses também. Porque com 6 meses, a maior parte das crianças já vai estar sentando com apoio, pelo menos um período mais prolongado. E por que isso é importante? Porque às vezes a criança ainda não está sentando bem com apoio, a gente vai começar a comer e aquele menino fica lá meio bambinho assim, é mais perigoso de engasgar e é muito mais difícil da criança ter interesse pelo alimento. Eu vi uma vez numa aula uma analogia muito legal que fala assim, imagina você sentado numa bola de pilates e tentando equilibrar Equilibrar. e alguém tentando te dar uma comida na boca. Ou você equilibra ou você come, não dá. Então, Isso é um além exemplo perfeito. Perfeito esse exemplo. perfeito, eu achei perfeito. No dia que eu vi essa aula, eu falei, cara, é isso que eu vou usar de exemplo, porque é muito fácil de entender. E aí, o que acontece? Além da criança ter distração para o alimento, porque a distração dela é se manter estável, ela tá lá sem estabilidade, ela vai ficar comendo, ela vai estabilizar.
o tronco. E a outra coisa é o perigo de engasgar. Então, é muito mais perigoso a criança engasgar com aquele alimento. Então, com 6 meses, a criança já tem um reflexo de proteção da via aérea maior e já tem essa questão do assentar com apoio. Então, gente, tira entre amamentação e frutas. Na segunda semana, eu iniciei com os legumes e frutas e amamentação. E aí foi mamadas de manhã, frutinhas no intervalo da manhã para o almoço. No almoço eu colocava, às vezes, cenoura, batata doce e abobrinha cozida. Com 2 ou 3 tipos, a princípio. E à tarde, frutinha de novo com mamá. Mas o que acontecia? Logo depois que ele começava a comer, que seria o almoço, ele começava a ficar irritado. Porque, às vezes, ele estava realmente com fome. E ele está com fome. O bebê vai estar com fome. O que você tem que fazer? Respeitar aquele momento dele e dar o mamar dele, que é a refeição que é ele, que é o que ele quer, que é o que ele sabe que vai sustentar ele. Então, por isso que eu falei que tem que ter muita paciência no começo. Aí foi desse jeito. Aí na segunda semana foi isso, intercalando entre mamadas, frutinhas e legumes. Na terceira semana eu introduzi feijão, carne e a alimentação completa. Depois também eu vou deixar umas fotinhas aqui para vocês verem como que era a alimentação dele que eu fazia. E quando eu oferecia folhas, eu sempre refogava ou cozidas. E sempre inteiras, para poder ele também ficar, para ele poder pegar mais fácil. Então, na terceira semana, eu já introduzi tudo completinho, certinho. Só que, mesmo assim, ele não entendia que aquilo ia saciar ele. Então, sempre depois dessa brincadeira com a comida, eu dava o mamar, tá? Uma coisa que é importante também, eu acho assim, falar. Quem não, às vezes, não pôde amamentar, não conseguiu amamentar no peito, deu a fórmula, sempre lembrar de dar a fórmula longe das principais refeições, porque a fórmula vai atrapalhar na absorção do ferro. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, eu gosto sempre de falar, quem mama no peito não tem problema. A absorção do peito, do leite do peito, não vai atrapalhar na do ferro. Mas a da fórmula, sim. Tá? Porque não é uma coisa natural. O leite materno, né, Paula? Ele tem substâncias que aumentam a absorção do ferro, como a lactoferrina, né? Então, apesar dele ter cálcio, ele não atrapalha a absorção do ferro, ao contrário da fórmula, que é onde o cálcio tem o cálcio sem essas substâncias que quelam, né, grudam no ferro e atrapalham a absorver. Então, assim, a gente vê muito isso. As mães perguntam assim, mas se o menino comer pouco, eu posso dar um mamar junto depois? Ou não, devo deixar? E assim, a orientação você amamenta no peito, então se o menino comeu pouquinho, tá com fome, você vai dar como se fosse uma sobremesa. Porque é isso, a gente vê que no começo eles mais brincam com a comida do que comem. Achei perfeito o que você falou, que ele acha aquilo um brinquedo. É isso, né? Ele não conhece aquilo como alimento. O alimento para ele é aquilo que sai do peito da mãe dele ou da mamadeira. Ele não conhece aquilo como alimento. Demora um tempo para ele entender aquilo como que vai saciar a fome dele. Aquele negócio que ele põe na boca, tem um gostinho bom e some. Só sumiu esse negócio, como é que é isso, né? Então, e essa questão da mamadeira, talvez de ter que esperar um pouquinho de intervalos, pelo menos uns 30 minutos, para dar a mamadeira que vai complementar aquela refeição que às vezes não está em volume adequado ainda, total, né? Então, beleza. Ótima observação. Doutora, só completando aqui, tem algumas pessoas que estão aqui elogiando, dando tchauzinho, vou falar aqui com o pessoal. A Kay Aquino falou assim, nossa, não sabia. Quando comecei a introdução alimentar, eu tirava o peito. Irei fazer diferente com a Isis. Então, é isso mesmo. É sua paciente? Então, é isso mesmo. A amamentação, ela não atrapalha na absorção do ferro das principais refeições, tá? Então, fica a dica para vocês aí. A Renata Souza falou assim, fiz tudo errado. Calma, gente, calma. Nós estamos falando aqui de BLW e participativa, as mais específicas. Mas fica tranquila, se você fez tudo errado, não desespera, porque é uma coisa realmente nova, né? Então, não desespere. Na verdade, uma coisa... Tem uma que falou do engasgo, eu quero comentar, mas eu queria falar uma coisa que eu esqueci, que eu já tinha pensado antes de falar. Lua Nax falou. O que acontece? Eu queria muito deixar as mães assim tranquilas, porque
Não existe uma forma correta de introdução alimentar. Fala assim, ah, fiz tudo errado. Assim, errado para quem? Sabe? Não existe uma forma. Existem algumas coisas que são mais recomendadas. Tipo, tem coisas que você não deve fazer de jeito nenhum. Mas, em geral, tem várias formas de iniciar. Então, por exemplo, a questão de quando iniciar, essa é uma recomendação forte. Você vai iniciar quando o bebê estiver pronto, né? Que são, além da idade, os sinais de prontidão. Mas como iniciar, esse jeito que a Paula falou, por exemplo, que ela fez, é o que a maioria das nutricionistas que eu vejo orientando fala, né? Iniciar com a fruta, depois iniciar com a papa e tal. A Sociedade de Pediatria fala outra coisa, o Ministério da Saúde tem um manual de nutrição da criança menor que 2 anos que fala outra coisa. Então, assim, não quer dizer que está errado. Tem vários jeitos, vários caminhos de chegar no mesmo lugar. Cada um vai encontrar o que for melhor e mais adaptado para sua rotina, para sua criança, sabe? Então, assim, ter essa tranquilidade, porque senão a gente se culpa tanto, né? Nossa, eu só peço à mãe, eu fiz tudo errado pro meu menino. Não é bem assim, calma, relaxa. Não é bem assim. Exatamente. A gente já tem tanta pressão em cima da gente, né? Então, assim, o que você fez tudo errado? Às vezes, na sua cabeça, você tá se culpando à toa. Às vezes, você fez alguma coisa certa, assim, depende do ponto de vista do que fez errado. Aqui tem bateu um desespero, fiz errado e ela já tem 8 meses. Não fez errado, Lívia, calma. Tem vários jeitos da gente fazer as coisas. Tem algumas coisas que a gente tem que frisar, que é o que a Paula falou, que chegando um ponto onde você introduziu as coisas, a refeição tem que ter todos os grupos alimentares. Isso é muito importante. Não adianta a gente dar... Tem muita gente que me fala assim, mas eu dava papinha só com caldo de feijão, eu cozinhava a carne e tirava a carne. E isso não está certo. Realmente isso está errado. Então é uma recomendação que a gente tem que fazer e que tem que mudar. Depois que a gente fizer a introdução toda, por exemplo, a Sociedade de Pediatria recomenda que a gente já pode iniciar a papa de sal e a fruta na mesma semana. Então, assim, deu certo isso para você? Beleza. Senão a gente pode fazer igual a Paula falou que fez, que deu certo para ela. Iniciou primeiro a fruta e depois a papa principal, né? Então, isso tudo pode variar. Ok, mas depois que a gente fez todos, introduziu todos os alimentos, é importante que a papa sempre tenha todos os grupos alimentares. Uma proteína, um carboidrato, uma verdura de folha. Isso não tem como a gente pular. Agora, como que a gente vai chegar nessa etapa? Você pode variar de acordo com a sua logística, com a sua criança, o que der mais certo para você. Exatamente, porque o que acontece? Nem todo bebê vai reagir igual. Alguns bebês podem realmente estranhar aquilo se você der muita informação para ele e eles meio que tomar um trauma daquilo, entendeu? Então, eu acho assim que tem que ser aos poucos, ao meu ver, como profissional, como mãe também que eu tive essa experiência. Você respeitando justamente cada etapa. Então, assim, eu não achei que foi tão distante assim, uma semana de outra, para poder iniciar um alimento ou outro. Então, por isso que eu tô falando. Chegou na terceira semana, que eu vi que já estava ok, que a gente poderia começar a fazer tudo, aí eu introduzi tudo. Aí era um carboidrato, geralmente um cará, uma batata doce, uma batata inglesa, um cará, por exemplo, o feijão, uma carninha e uma cenourinha, por exemplo, né? Sempre assim, nesse sentido. Aí, outra coisa também que eu não falei aqui, que eu acho legal falar, que eu até anotei aqui, a questão das folhas verdes escuras importante. Não necessariamente, às vezes, precisa de dar a folha cozida, como a couve, por exemplo. Mas o brócolis é um achado, gente. O brócolis é uma dica que eu dou para vocês. Fácil do bebê pegar, gostinho delicioso, super saudável, rico em ferro. Uma textura muito interessante, né? Uma textura muito legal. Então, ok, não precisa de dar a folha nesse primeiro momento, se você tá com medo, né? Igual a Luana mandou assim, tenho medo do BLW. Não precisa, gente, de ter medo. É você confiar no seu bebê, entendeu? Você tem que confiar e fazer da forma correta. Então, assim, o brócolis eu acho que é uma dica muito legal que eu não falei aqui, que eu queria ter falado. A apresentação do prato, legal demais também. Mesmo se você optar pela participativa, que é o que eu falei aqui para quem não entrou, não estava na live e entrou agora, a participativa ela é como se fosse o BLW, porém oferecendo a comida separadamente, amassada grosseiramente com garfo, sem liquidificar. Então, a participativa também é uma opção muito legal. O seu bebê vai conseguir conhecer os alimentos e vai conseguir identificar com a textura, porque ele também pode comer com a mão na participativa. Ele pode comer com a mão e você também pode introduzir a colherzinha nesse processo aí.
Uma dica que eu queria dar também, doutora Beatriz, é esse livro aqui, ó, da Rita Lobo, ó. Comida de Muito bebê. legal. Uhum. Muito legal. Ele fala muito da participativa, assim, ele tem mais ideias de participativa, mas que você pode fazer com o BLW, que você pode fazer com qualquer opção de IA que você optar. Então, eu deixei aqui separado para mostrar para vocês. Eu queria comentar que na Sociedade de Pediatria, que é o Manual de Nutrologia da Sociedade de Pediatria, a última edição dele é 2018, então é recente, e desde o anterior também mudou praticamente nada, que o que eles recomendam mais é fazer a participativa com uns toques de BLW. Como é que é isso, né? A participativa, que é o que recomenda lá no Manual de Nutrologia da Sociedade de Pediatria, é isso. Você dá todos os grupos alimentares grosseiramente amassados, quer dizer, sem bater, sem liquidificar, sem peneirar, para não tirar a fibra dos alimentos, e dá no pratinho com a colherzinha. É um pouco mais avançado do que aquela papinha tudo batida e tudo misturado. Com esse método, o bebê também consegue conhecer as diferentes texturas dos alimentos, os diferentes gostos, né? O que é feijão, o que é carne, o que é brócolis. Para as mães que às vezes têm muita insegurança quanto ao BLW, tem medo de engasgo e tal, apesar de que não precisa, se você iniciar com os sinais de prontidão, com o bebê sentando sem apoio, não precisa ter medo, neném, não faz engasgo grave, às vezes no máximo que faz é aquele gag que a gente não falou, né, Paula, tem que falar, às vezes o bebê tá comendo um pedacinho e tem um negócio que chama gag, que ele é um mini vômito, você o neném fez, não quer dizer que ele engasgou e nem que é grave, nem que você não tem que fazer isso nunca mais. É o contrário. Quer dizer que o bebê já está pronto mesmo e que ele consegue proteger a via aérea. Então, beleza, é um sinal de tranquilidade. Mas ok, estou muito ansiosa, não quero fazer, eu tenho medo, eu não sei, eu fico sozinha em casa, enfim, já ouvi N justificativas. Então, como eu disse ali no começo, não tem um jeito certo de fazer. Não quero fazer BLW. Eu acho a participativa muito legal e é o que recomenda a Sociedade de Pediatria, a gente não fazer BLW de maneira exclusiva, porque a gente às vezes não tem como quantificar quanto que aquele bebê ingeriu, enfim. Então eu acho a participativa com esses toques de BLW legal. Então você faz a papa principal ou a fruta, grosseiramente amassado, todos os grupos alimentares e tudo separadinho no prato, não é para misturar tudo. E também deixa a criança pegar, manipular a comida. Então você vai dar mesmo uma arvorinha de brócolis, um palito de maçã, um pedaço grande de laranja para o menino chupar. Então, você vai fazer as duas coisas simultaneamente. Eu acho desse jeito muito legal, porque a criança consegue ter os benefícios dos dois métodos. Então, a criança não fica só passiva na introdução alimentar, como é quando sempre você vai com a colherzinha. A criança pode pegar ela mesma, a colherzinha. Eu postei um vídeo ontem de uma paciente fazendo exatamente isso, assim, a participativa. Eu vi. Linda, né? Então, ela pegou a colherzinha, ela comendo a papa amassadinha, coisa mais linda. Então, assim, também é um jeito que a criança é protagonista do processo, a criança não precisa receber aquilo passivamente e conhece os grupos alimentares, fala, eu gostei mais daquele vermelhinho ali, deixa eu pegar. Né? Então, assim, a gente pode fazer e pode fazer misto, dar os pedaços das coisas para a criança também ter essa questão do motor, do contato com o alimento, então é bem legal. Esse tipo de introdução. Então, a gente vai fazer dentro dessas coisas existentes o que dá mais certo para o nosso bebê. A minha, falando de novo da minha comadre, né? Não sei, ela não podia entrar porque ela falou que é o horário que o Marquinhos dorme, meu afilhado, mas ela queria fazer participativa, só que não deu, ele simplesmente não aceitava. Ele só começou a comer. Quando a gente falou, falei para ele, então vamos fazer só a BLW, ver o que dá. Aí ele começou a comer. Aí ele começou a comer e depois de 15 dias a gente conseguiu entrar com a participativa junto e fazer simultaneamente. Inclusive o meu post de BLW é ele, é o Marquinhos, agora ele tá com 3 aninhos. Então, tem bebês e bebês, né? Então, assim, ele, no caso, foi totalmente o contrário, que normalmente as mães fariam. Ele escolheu ser o BLW antes. Acho legal também, o bebê tem autonomia para poder escolher o que ele quer, né? Igual você falou, não tem problema ser participativa. Mesmo na participativa, o bebê consegue ali, ó, tem a autonomia dele, né? A Joyce, ela mandou assim, alguma dica para bebê prematuro? Para o bebê prematuro, tem uma coisa muito importante, eu até tinha anotado aqui essa pergunta dela para responder. A gente tem que levar em conta a idade corrigida, porque às vezes o bebê nasce com uma prematuridade importante, e às vezes quando o bebê está com 6 meses, na hora que você corrige a idade
para a época correta de que ele estaria, se ele tivesse nascido de tempo certo, às vezes ele está com 4 meses e meio. Então, nem sempre ele vai conseguir ter aquele controle de tronco, ele vai não estar fazendo a protusão de língua, né? Então, levar sempre em consideração a idade corrigida. Muitos prematuros fazem o que a gente chama de catch-up, que é tentar tirar o atraso, né? Que eu gosto de brincar. Eles fazem um desenvolvimento mais acelerado, tanto de crescimento quanto do desenvolvimento. Então, eu tenho muito prematuro de 6 meses que tem desenvolvimento de menino de 6 meses. E ok, isso depende de várias coisas, estimulação, como foi a assistência do parto, N coisas, do que o menino precisou lá atrás, de suporte ventilatório ou não, mas enfim. E vai ter crianças prematuras de 6 meses que ainda não vão estar prontas. E se você corrigir a idade dele, ele está com 4 meses e meio e está fazendo coisa de criança de 4 meses e meio. Então, não está errado. Então, as crianças prematuras, o importante é a gente ter paciência com elas e, às vezes, ter que esperar aquele prazo de idade gestacional corrigida para iniciar a introdução alimentar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai forçar uma coisa do bebê que ele ainda não está pronto. Apesar dele ter idade para aquilo, ele ainda não chegou naquele desenvolvimento que deveria um bebê de 6 meses que nasceu a termo ter, né? Aquele bebê às vezes não tem. Então, se não tem, é pressa. Tá, legal. A dica que eu dou é respondido aí, né, Joyce? Acho que já respondeu. Aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Andréia falou assim, eu fui indicada a iniciar frutas na primeira semana e alimentação completa na segunda semana, inclusive carne. Mas eu batia tudo no processador, não virava líquida, mas era pastosa e misturada. Ok, né? É o que eu falo, você tem que se sentir segura também, não quer dizer que tá errado, né? Eu acho assim, que a gente tem que sempre pensar também que aquilo que o bebê está comendo, se era uma coisa que você gostaria de comer também. Por isso que eu falei para deixar tudo separadinho, porque é o visual, né? Muitas vezes eu faço cada prato mais bonitinho, assim, pro Mateus, que ele já come com os olhos, assim, ele já fica assim, nossa. Então, assim, comer com os olhos primeiramente também. O bebê, gente, é igual a gente, adulto. Só que é um ser humano pequeno. Ele tem sentimento, ele tem vontade. Então, é isso. A Marina mandou assim, minha bebê não aceita de jeito nenhum BLW. Ela tem nojo da comida, dependendo da textura, ela faz ânsia de vômito, mas continua firme e forte, colocando os alimentos na mesa. E ela tem 7 meses. Ainda tá novinha. 7 meses ainda, né? Eu tenho vários bebês que iniciaram bem o BLW depois de 8... O BLW, não, desculpa, gente, a introdução alimentar depois de 8 meses. Então, assim, 7 meses é o que a gente disse no início. O primeiro mês, 1 mês e meio, até 2, é contato com aquela coisa diferente que depois a criança, ao longo do tempo, vai descobrir que é comida. Então, nem sempre o menino começa aceitando bem isso. Isso eu sei que é angustiante para as mães, e angustiante, frustrante, assim, vários sentimentos ruins. Eles sentem culpa, porque às vezes eu que não tô... O que eu não estou sabendo fazer? Não é isso, às vezes é o tempo que o seu bebê precisa. E isso a gente tem que respeitar para tudo, né, Paulo? Para a introdução alimentar, para o desfraude, para a questão do sono, para o desmame. A gente tem que ter respeito com o bebê. O bebê também é um ser humano, você falou muito bem. Ele precisa de ter o nosso respeito quanto ao tempo dele. Então, tem bebês que vão iniciar melhor, vão engrenar mesmo com 8, 9 meses. Isso não quer dizer que está errado. Por isso tem leite. Então, até 1 ano de idade, a gente tem calma e paciência que o leite segura toda a onda do negócio. Só vai ter pressa depois disso. Se chegar 1 ano e não tá comendo, aí tem alguma coisa errada. Até lá, a gente tem uma possibilidade de ter tolerância com isso. Eu conheço uma mãe que... Desculpa, pode falar. Eu conheço uma mãe que ela tava desesperada, assim, quando ela veio perguntar pra mim, mas quando o bebê dela fez 9 meses, ele começou a comer igual um louco. Porque a ansiedade dela, né? Pois é, isso que eu anotei aqui para eu falar, foi alguma dúvida que eu só não consegui anotar de alguém. Essa questão da relação com a comida, aí eu devo forçar o bebê, né? E o que eu faço? Então, assim, a gente tem que desenvolver no bebê uma relação saudável com a comida. O bebê que começa a perceber naquele horário de alimentar um horário estressante, um horário angustiante, aquilo é ruim para ele, como é que é um neném que vai ter relação boa com a comida? Então, às vezes a criança
vai ter criança que lá na frente vai ser uma criança obesa, vai ser um bulímico, sabe? Come e depois vomita porque não podia, enfim. A gente precisa que a criança sinta na hora da alimentação uma hora prazerosa, vai ser divertido, o prato é bonito, eu brinco com o meu bebê, comeu, não comeu, eu vou dar o leite dele. Então, assim, é o primeiro contato que ele tem com o alimento. Como é que a gente vai fazer o primeiro contato já ser estressante? Ele vai levar isso pro resto da vida. Não tem terapia que tira isso. Não tem. Às vezes o bebê tá com sono e a mãe vai querer que ele coma naquele horário. Não é aquele horário. Deixa ele dormir. É melhor ele dormir. Depois, quando ele acordar, ele come, né? Porque a gente sabe que o bebê, eles têm a autorregulação deles, gente. Então vai ser tudo no horário deles. Pode deixar que tudo vai dar certo. Vocês podem ficar tranquila. Né? Isso me perguntam muito. Tem que ter horário? Que hora que eu vou dar? Como é que é? Mas como é que é? Vamos fazer um cronograma? Gente, menino não é executivo. Bebê não precisa de ter schedule, não adianta, sabe? Então, assim, eu vou botar mais ou menos de 3 horas, de manhã eu vou dar o mamar, depois eu vou dar a fruta, depois eu vou dar o almoço. Ok, no papel funciona bem, na prática vai ter que pensar se aquilo tá funcionando. Exatamente o que você falou, tá dormindo? Na hora que ele acordar, ele vai sentir fome, ele chora. Ele não vai ficar dormindo com fome, isso não existe. O menino, quando tá incomodado com qualquer coisa, ele avisa. Então, Exatamente. A gente tem que, né? Os pais me perguntam como é que eu vou saber se ele tá com frio. Gente, se o neném tiver com frio, ele vai te contar, ele não fica feliz. Então é a mesma coisa. Se o neném tiver com fome, você vai saber. Então, se ele tá dormindo, deixa o bichinho quieto. Imagina se alguém te acorda. Ô, fulano, acorda aí, que você tem que comer. Aquilo não vai dar certo. Tá doido. Ninguém merece. Doutora, tem mais umas perguntinhas aqui, mas vamos falar que a gente precisa de falar rapidinho para depois a gente responder as perguntas. Vai lá. Tem até a Elo Martins, Elo Mares perguntou assim, como saber se o bebê está pronto? A gente começou falando disso, quando a live acabar, vocês podem voltar lá, que é o primeiro assunto que a gente está falando da prontidão do bebê, beleza? Bom, uma coisa que eu anotei que é importante para falar também. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque depois eu vou colocar as estatísticas que eu fiz com as respostas, então vai ter isso lá, tá, Elo? Já eu coloco assim que acabar a live. Para ficar 24 horas também, né? Para poder o pessoal assistir. Sim, fica disponível. Uma coisa importante aqui é que às vezes também as mães não sabem que é muito importante a gente não colocar sal na alimentação do bebê até 1 ano de idade. A gente fala assim, papa salgada, mas não quer dizer que é a papa, literalmente a papa salgada, entendeu? Não é isso. A gente fala papa salgada porque não é a fruta, tá? E é diferente do peito, da alimentação. Hábito, né? É um hábito cultural, né? É comida de sal. Tudo que não é doce é comida de sal. É um jeito que a gente fala, mas ela não tem sal. Inclusive, a gente tem tentado mudar o nome desse negócio para papa principal. É mesmo? É verdade? Eu não sabia disso. Sim. Legal, nos últimos manuais, nas últimas literaturas, porque a gente usa esse termo, papa de sal, e fica... Mas como que não pode pôr sal na papa de sal? Mas é um hábito cultural mesmo. Mas a gente tem tentado mudar para papa principal para ver se desassocia. E aí é legal também, assim, as mães sempre fazerem temperos naturais. Então, bater uma cebolinha com uma salsinha, com um alho, com um manjericão. Quiser finalizar lá o finalzinho da refeição com um oréganozinho por cima, pode. Então, usar a criatividade, pode colocar açafrão, né? Então, assim, usar temperos mais naturais possíveis, que não seja o sal, porque não necessariamente o sal vai fazer falta na vida desse bebê. Né? Ele pensa bem, ele acabou de sair de uma amamentação, continua mamando e ele nunca sabe o que é sal, então não tem problema, vocês podem ficar tranquilos, podem dar papinha sem sal, a comida, né, na verdade, pode oferecer sem sal e usando esses temperos naturais que, além de ser super saudáveis, não vai fazer falta pro bebê, tá? É importante lembrando que é humano. Sobre o sal, é importante frisar que os alimentos em si já contêm sódio, então não vai faltar sódio para aquela pessoa. O sal acrescido aos alimentos também foi um hábito cultural que a gente herdou aí, que também é totalmente desnecessário. A gente não precisa de sal, a gente consome 5, 6 vezes a mais a necessidade diária de sódio que a gente deveria consumir. Então, o paladar da criança é formado até os 2 anos. Então, a gente não vai apresentar para ele aquilo, porque ele ainda não precisa, e ele vai criar afeição. Porque se fosse ruim, a gente não viciava, nem no sal, nem no açúcar. Então, se a gente... E a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece, né? Então, assim,
Se eu não tivesse hábito de fazer a unha, não tava sentindo falta da minha manicure agora na quarentena. Pra mim, tá tudo ok. Mas não é assim que funciona, né? Da minha cabeleireira, olha, tá enorme. Então, assim, a gente tem que sabe, ter a tranquilidade. Às vezes a mãe fala assim, nossa, mas eu vou dar um suco de limão sem açúcar. Gente, mas o menino nunca conheceu açúcar. A gente acha suco de limão sem açúcar horrível, porque nós estamos viciados em açúcar em tudo. Então, assim, tanto pro sal quanto pro açúcar vale a mesma coisa, né, Paula? A gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. A gente não precisa pôr, porque a criança vai formar o paladar dele agora. Se ela já aprende a gostar, porque é gostoso, aí como é que faz? Fica depois muito difícil de regular. Isso aí. Lembrando que a introdução alimentar do bebê, ela vai até os 2 anos de idade. Então, assim, o açúcar não deve ser introduzido até os 2 anos de idade. O sal não deve ser introduzido até os 12 meses, né? Então, lembrando disso. Porque não é porque a criança, quando ela está com 1 ano e meio, normalmente acontece muito, as pessoas já acham que elas podem colocar açúcar na alimentação do bebê. Não precisa. O Mateus toma limonada sem açúcar. O que eu faço para dar um gostinho mais legal e diferente é colocar um pouquinho de canela. Ele ama a água com limão e canela. Ele ama. Então, assim, pergunta se ele acha ruim. Não, eu tomo de manhã todos os dias. E eu tento sempre incentivar o paladar pro azedo para ele. Porque quando ele começar a comer o açúcar, ele não vai ficar tão ligado assim que ele quer uma coisa muito doce. Para ele poder saber e ativar um pouquinho das papilas gustativas dele pro azedo, pro amargo. E não só no doce, né? As pessoas estão perguntando ali sobre tempero. Se pode temperar usando azeite. Pode. A gente também não falou, mas foi importante essa pergunta. A gordura, o lipídio, faz parte dos grupos alimentares que devem ter em todas as papas principais. A criança até os 2 anos aumenta 300% a massa cerebral. É muita coisa. E todo neurônio é envolvido numa capinha de gordura, que é a mielina. Então, a criança até os 2 anos precisa muito de ter um aporte de gordura. Não é igual a gente que tem que cozinhar sem óleo. A criança precisa de ter um aporte de óleo ou azeite ou alguma coisa assim em todas as papas principais. Então, eu gosto muito do azeite, mas outros que a gente pode usar também, que a Sociedade de Pediatria recomenda, são soja e canola, pela composição com ômega 3 e 6, né? O tal do óleo de coco, que é super na moda, a gente não recomenda muito, porque é uma gordura saturada. Então, a gente vai usar para o bebê agora, não é o ideal, né? Então, azeite ou óleo, tá? Ou para refogar... Talvez possa fazer parte, não diariamente, mas pode variar entre o azeite e o óleo e o óleo de coco. Aí é legal, depois de 1 ano. Então, assim, a gente pode usar o azeite ou o óleo tanto para refogar, ou depois, se você não usou para refogar, colocar por cima. A sua refeição não pode simplesmente não conter óleo ou uma gordura. O menino precisa de gordura. Obrigada pela pergunta que eu tinha esquecido de mencionar. E a outra pergunta aqui foi também. Cebola e pimentão pode ou são fortes? Pode tudo, menos sal. Então, você pode pôr. A comida tem que ser cheirosa e gostosa. Se for aquela comida insossa, você ia querer comer? Então, assim, tem que pensar sempre nisso. A comida tem que ser aquela comida cheirosa. Então, alho, cebola, igual a Paula falou, manjericão, orégano. Eu quero pôr um pouquinho de páprica, um pouquinho de, sei lá, de curry. Seja, a gente pode sim usar especiarias, esses temperos assim que não levem sal, para incrementar. Claro que sempre nós vamos usar um por um, ir pesquisando para ver se o neném tem alguma alergia, alguma intolerância e tudo, mas a gente tem e pode dar tudo. A gente forma no bebê até os 2 anos uma biblioteca de sabores, porque vai ter uma live aqui daqui 2 semanas sobre meu filho não come. E o meu filho não come quer dizer que o menino chega numa idade que eles são seletivos. E quanto maior for a biblioteca de sabores dele, quanto mais coisa ele conhecer, menos coisa ele vai rejeitar. Então, você tem que abusar de tudo que existe na culinária para o menino conhecer. Tá? Então, pode tudo isso que vocês perguntaram. Se pode alho, se pode cebola. Acho que eu respondi tudo. Dessas coisas sobre o tempero. Foi bem legal essa pergunta aí do azeite. A gente realmente tinha que falar. Teve umas 3 ou 4 sobre o tempero. Que perguntaram? Para mim não apareceu aqui, mas... cebola, alho, perguntaram tudo. Já respondemos. Que bom. Uma dica, gente, assim, vocês podem fazer, eu faço assim aqui em casa. Eu faço um tempero que eu bato no processador. Alho, cebola, cebolinha, salsinha. Hoje, como meu filho já tem mais de 1 ano e meio, então eu coloco sal. Mas mesmo assim, eu não coloco mesmo uma quantidade grande. Coloco um pouquinho de sal e bato. Vocês podem fazer essa mesma pastinha de tempero sem o sal. Bate tudo,
fica guardadinho na geladeira, dá por 1 mês e meio até 2 meses, se ficar sempre na geladeira, tá? Então é uma dica legal também. Como você tinha falado, doutora, dos alimentos alergênicos, eu acho que é legal a gente falar também da questão do até os 6 meses, que não é indicado a gente dar alimentos que são altamente alergênicos para o bebê, né? É legal de experimentar um ou outro para saber se o bebê vai ter alergia àquele alimento. Por exemplo, ovo, né? Então é legal, assim, você experimentar para ver se ele não vai ter alergia. Porque tem uma determinada idade, eu acho que você vai poder falar até melhor do que eu, para oferecer esse tipo de alimentos, que é a janela da oportunidade, né? Tá, ótimo. Eu tinha esquecido dos alergênicos. Gente, é uma recomendação atual. As avós estão arrancando os cabelos, porque isso mudou mesmo de um tempo para cá. Mas é tudo baseado em estudos sobre pessoas que estudam alergia no mundo inteiro, usando grandes amostras populacionais e mostrando que é seguro e que, inclusive, é mais seguro a gente oferecer para o bebê alimentos possivelmente alergênicos. Como que deve ser feito isso? A recomendação é que entre 6 meses e 9 meses, os cientistas chamam isso de janela de oportunidade. A criança que tem exposição a alguns alimentos alergênicos, ela tem menos alergia depois do que aquela criança que tem exposição retardada com aquele alimento, postergada. Então tem muita gente que fala, nossa, eu vou dar camarão só com 2 anos de idade. Teve alguém que me mandou uma pergunta sobre camarão, não lembro mais quem. Como é que eu dou e tal. A ideia é que todos esses alimentos considerados alergênicos a gente tem que introduzir entre 6 meses e 9 meses. Não antes disso, mas com 6 meses já pode. Então, com 6 meses eu posso dar ovo? Pode. Eu posso dar camarão? Pode. Eu posso dar amendoim? Pode. Cuidado só com o formato, porque o amendoim é redondinho, pode engasgar e tal. Então, você dá, normalmente, que eu acho muito fácil de oferecer, por exemplo, pasta de amendoim sem açúcar. Castanhas também. A castanha triturada, que também não tem risco. Então, assim, todos esses alimentos alergênicos podem e devem ser introduzidos até os 9 meses de idade. Então, às vezes, eu tenho mães que me mandam assim, meu bebê vai tomar vacina de febre amarela agora com 9 meses, eu não dei ovo ainda. Eu pergunto, por que, Deus, criatura, você não deu ovo ainda? Porque todos os meus pacientes já sabem que pode, que deve dar o ovo com 6 meses. Então, exatamente. A gente vai fazer isso. Tem algumas formas que devem, algumas observações que devem ser seguidas, que nós não vamos dar um alimento alergênico no sábado, 9 horas da noite. Nós não vamos dar um alimento alergênico na praia, onde não tem hospital, onde não tem ninguém, onde eu não conheço o médico. Então, claro, eu vou dar um alimento potencialmente alergênico num horário comercial, tem um hospital, tem um pediatra para eu ligar, né? Por quê? Tem um risco baixo, mas tem um risco de ter alergia. Então, se precisar, a gente acode. Existe tudo aí para isso. E outra coisa, Paula, vai acabar nosso tempo. Outra coisa é que pode ser feito uma coisa de cada vez. Então, cada semana você faz uma exposição diferente para que você saiba se o bebê tiver reação ao que foi. Algumas coisas que eu queria falar enquanto a Paula não entra, já vou falando aqui. Me perguntaram sobre reposição de vitamina B12. Reposição de vitamina B12 é indicada de praxe apenas para famílias vegetarianas e mesmo assim só após a introdução alimentar, após os 6 meses. Antes disso, a gente só repõe no bebê se a mãe tem dosagens baixas de vitamina B12, tá? Me perguntaram sobre isso. Outras reposições, em geral, a gente não usa no bebê. Vamos aceitar a Paula aqui. Hello! Hello! Cortaram bonito, né? Mas tudo bem. Vamos agilizar aqui pra gente conseguir falar tudo que a gente precisa, que vai dar rapidinho. X horário. É pouca coisa. Eu tava falando sobre reposição de B12, que me perguntaram aqui nas perguntas. E tinha mais 2 coisas que eu queria falar. Uma, porque também me perguntaram aí, quando saber que o neném que não quer parar de comer, quando saber quanto que eu tenho que dar. Isso é uma das coisas fundamentais, gente. Assim, a gente fala de introdução respeitosa e sobre boa relação com os alimentos, isso está dentro. A criança tem uma capacidade de autorregulação. Então, depois que a criança já aprendeu, no começo demora, não quer comer porque está aprendendo a comer. Mas depois que a criança já aprendeu a comer, aprendeu que aquilo é comida, e ela não quer mais, você não deve oferecer, fica fazendo
aviãozinho, chantagem, teatro, sentar na mesa e vai comer até acabar o prato, só vai sair daí quando acabar o prato. Por quê? Isso também cria uma relação ruim com o alimento e com a alimentação em si. A criança aprende que ela tem que comer mesmo estando saciada. Isso também está associado a mais índice de obesidade lá na frente, porque não, eu tenho que comer até acabar o prato, ou eu tenho que comer até eu ficar empanturrado, ou eu tenho que comer muito. E não, né? A gente tem hoje... Tá fazendo o retrocesso disso que a gente aprendeu com as nossas vozes. Come só mais um pouquinho aqui para lavar a panela. Não, eu vou comer até onde eu me sentir saciado. Eu vou comer o que eu preciso. Tá? A gente não aprendeu isso, e a gente, eu falo por mim, né? A Paula, magrinha, fitness, às vezes não tem esse problema, mas eu venho uma família quase de italiano, sim. A gente não tem ascendência italiana, mas eu desconfio que em algum lugar teve, porque é um tal do comer em volta da mesa. E come mais isso daqui. Então, assim, não é assim. A gente tem que comer o que for necessário para viver. É comer para viver e não é viver para comer. Só que eu não aprendi isso. Eu ainda tenho essas questões, essas dificuldades. Mas se a gente ensinar isso para os nossos filhos, eles vão ter mais facilidade com isso no futuro. Verdade. Uma coisa que eu acho muito legal que o Carlos Gonzalez fala, que é nunca obrigue uma criança a comer. Porque vai chegar um momento que ela vai comer na hora dela. Então, assim, se ela não quer mais, não precisa de oferecer, porque ela vai se irritar com aquilo, né? Então, não obrigar mesmo que isso vai dar certo, gente. Não cause trauma nas crianças, nos bebês, que não é muito bacana, não. Uma coisa que eu queria falar também, sempre quando a família for almoçar, tentar, ou não só almoçar, fazer alguma refeição, tanto do almoço, ou jantar, ou café da manhã, uma refeição mais completa, tentar almoçar junto, para o bebê também se sentir acolhido naquele momento, e para ele já começar a perceber que ele já tem um hábito, que aquele hábito, naquele horário, quando sentar a minha família, todo mundo, eu vou poder comer. Óbvio que a gente sabe que não é todo mundo que consegue isso, mas eu acho que agora na quarentena, tem muita gente conseguindo fazer isso, tem muita gente com horário para poder fazer, com tempo. Então, mesmo que seja, eu acho que mais ou menos o almoço, que é o horário mais normal de todo mundo, porque às vezes o bebê janta mais cedo, 6, 7 horas, coisa que adulto não faz, mas eu acho legal colocar pelo menos o almoço para justamente começar a ter esse hábito familiar para o bebê já crescer assim e se sentir acolhido naquele momento da refeição, né? E lembrando que dando exemplos de comer sempre coisas saudáveis para o bebê sempre já crescer vendo os pais comerem, porque nós somos os reflexos dos nossos filhos, né, gente? A criança tem um aprendizado que a gente chama de aprendizado em espelho, ou os neurônios em espelho. Então, tudo que a criança aprende, ela aprende por imitação. Ela aprende a falar porque ela vê o adulto falando. Ela aprende a andar porque ela vê as pessoas andando. E ela vai aprender a comer porque ela tá vendo todo mundo ali na mesa. Então, é muito mais fácil que a criança entenda que aquele troço que colocaram na mão dele, ele de pôr na boca e engolir. E que aquilo vai matar a fome dele. Então, se ele ver as outras pessoas fazendo, vai ser mais fácil para ele entender o que é o processo e como ele tem que ser feito. Então, é até uma dica, inclusive, que nós vamos falar na outra live da Criança Não Come, também é isso. É um relato muito frequente, né? Ah, mas esse menino não come em casa, come bem na escolinha. Porque é imitação, tá todo mundo comendo ali, a criança vai ter uma tendência maior de comer. Isso. Beleza. Qual que é a próxima? Mais uma coisinha também que ficou sem falar, que foi uma pergunta sobre o engasgo do BLW. Gente, isso, importante. Gente, é importante respeitar aqueles sinais de prontidão. Se a criança não estiver sentando sem apoio, ela não protege bem via aérea, nós não vamos arriscar nossas crianças. É importante escolher por fazer BLW, mesmo que seja misto, mesmo que seja uma parte que eu vou fazer a participativa, vou fazer a papa grosseira com um pouco de BLW, algumas coisas inteiras para a criança comer. Ter esse uso dos cortes seguros. Eu tenho uns links, se vocês quiserem, que me manda aqui um direct para alguns lugares que explicam. Isso é simples, não tem nada assim de muito mistério, não. Para a criança não ter risco de engasgar. E se mesmo assim a criança engasgar, é importante, se você decidiu dar pedaço para aquela criança, você saber fazer a manobra de desengasgo. Tem aqui no meu feed e tem nos destaques a manobra de desengasgo. Ela é simples de fazer e salva vidas mesmo. Isso não é só para criança que come, não. Às vezes a criança engoliu uma moeda, engoliu um brinquedo, a criança, neném, às vezes está gripada e engasga com secreção, com catarro. Então é uma coisa que todo mundo deveria saber fazer. Então, assim, eu, assim, nesse tempo meu de consultório, eu sei de
2 crianças só que precisavam fazer manobra de desengasgo. Em geral, não é uma coisa que acontece, mas eu acho que é seguro todo mundo saber fazer, independente do tipo de introdução alimentar que você escolheu, tá? Então, no meu feed tem, no meu story tem. Vocês podem dar uma olhada aqui. Eu vou deixar também depois, doutora, um vídeo do Matheus com reflexo de gag, né? Porque às vezes as pessoas confundem o que é gag e o que é engasgo. O gag não é um engasgo. O gag é uma forma do bebê se defender para voltar com o alimento daquela forma. Então, se o bebê ele conseguiu fazer aquele movimento como se fosse um vômito, aquilo é um gag, gente, não é engasgo, tá? Ótimo se ele conseguiu fazer aquilo. O problema é se ele não conseguir e ele começar a ficar vermelho, ficar roxo, aí sim já é um engasgo. O legal é que ele consiga fazer isso para voltar ao alimento, que é muito importante a gente falar isso, porque no começo, quando eu falei isso, minha mãe morria de medo do Matheus engasgar. Meu Jesus, esse menino vai engasgar. A outra fulana falava, cuidado que esse menino vai engasgar. Então, gente, dica, confie no bebê, confie no que você está fazendo, porque eles são muito inteligentes. E não desespere. Se for reflexo de gag, espera para ver o que vai acontecer. Se realmente passar para o engasgo, aí você pega e faz o movimento que a doutora falou para voltar, né? Para poder não desengasgar. Ok? Tem mais uma coisa que foi recorrente nas perguntas, que eu acho que vale a pena a gente falar também, sobre leite, quando entrar com leite. Não é o tema da introdução alimentar, mas é uma dúvida frequente, acho legal que dá para falar. Não é recomendado o uso de leite de vaca antes de 1 ano de idade. Não é, tá? E mesmo depois de 1 ano de idade, a gente tem que individualizar bem qual é a criança que vai poder entrar, porque o leite de vaca ele é nutricionalmente muito mais pobre do que o leite materno e do que o leite de fórmula. E do ano passado para cá teve 2 recomendações, aliás, 3, né, norte-americana, da Sociedade de Nutrição Norte-Americana, da Sociedade de Pediatria e do Ministério da Saúde, que a gente não use compostos lácteos, que são aqueles leites modificados que têm açúcar e outros componentes, que até então se usava muito no menino maior que 1 ano. Então, a gente vai sempre passar da fórmula para o leite de vaca. Ou quando estiver mamando no peito, né, do leite do peito para a fórmula para o leite de vaca, enfim, essa transição o seu pediatra tem que te ajudar a fazer, tá? Então, nem toda criança de 1 ano já pode passar direto para o leite de vaca, né? Na maioria delas, a fórmula ainda tem mais benefício. Sobre o leite de vegetais, que me perguntaram aí, eu acho que você vai saber responder isso melhor do que eu não sei. Pode iniciar com 1 ano também, como leite de vaca, ou pode iniciar antes? Pode iniciar. O que acontece? Se o bebê tiver uma intolerância à lactose, pode iniciar antes, não tem problema, tá? Eu tenho até uma amiga minha que nossa, tadinha, ela passou um perrengue que o bebê não aceitava nenhuma fórmula, ele teve intolerância à lactose, depois ele também teve alergia ao leite, e aí teve que introduzir o leite vegetal. Então, não tem problema, depois dos 6 meses, tá, gente? Né? Pode... Se der a alergia, né, que eu tô falando. Se tiver alergia, se der algum problema de alergia, pode introduzir depois de 6 meses. Foi isso a pergunta? Eu não entendi. Foi quando pode ser iniciado o leite de vegetais? Então, a partir de 6 meses, ok. De 6 meses, tá? Ótima pergunta, porque eu também não sabia. Obrigada, Bia. Foi alguém que teve alergia, eu confundi a pergunta aqui. Eu acho que foi alguém que tivesse tido alergia, mas deu a partir dos 6 meses, tá? Isso é interessante, até porque às vezes tem famílias que são veganas e não usam leite de vaca, e a mãe está precisando de alguma alternativa ali ao aleitamento materno, né? Pode ser utilizado esses leites vegetais. Teve uma menina, a Thaisa mandou assim, gag é amigo mesmo, gente. Gag é amor. Isso, muito importante saber a diferença do gag e leite. Acabei de ver, leite vegetal pode... Beleza, então já tá respondido, né, gente? Eu acho que é isso, respondeu a maior parte das coisas. Eu vou tentar fazer um apanhado das perguntas que a gente não conseguiu responder. As perguntas que me foram enviadas por direct de ontem para hoje, que a gente não tiver abordado também. Vou tentar fazer respostas agora nos stories, tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida que não tiver mandado, pode me mandar por direct, que eu vou fazer isso agora de noite. Eu acho legal também falar só uma última coisa, a questão do milho, porque já me perguntaram em consulta, já perguntou como oferecer o milho para o bebê. Pode oferecer também depois dos 6 meses, não tem problema, mas tem a forma certa de cortar o milho. Eu também vou deixar um vídeo lá no meu Instagram, mostrando como que é a forma correta de cortar o milho para o bebê.
Eu acredito que até 2 anos seria a forma mais correta. Mas se o bebê já estiver mais pronto, antes de 2 meses, não, antes de 2 anos, não precisa de fazer esse corte. Mas eu hoje, como mãe de um bebê de 1 ano e 9 meses, eu faço esse corte até hoje. Pelo menos até 2 anos eu vou fazer como segurança, tá? Aí eu vou deixar para vocês lá nos stories. Ou então no meu feed mesmo, né? Eu acho que é mais fácil no feed, que a pessoa entra lá e já vê como é que faz a forma correta de cortar o milho, tá bom? Tá joia. Então acho que é isso, né? Antes que corte a gente de novo, vamos finalizar aqui. A gente conseguiu responder acho que 90% das perguntas. Oi? Queria agradecer, né? O pessoal ficou aí até agora, nossa live esticou um pouco, mas porque são muitas dúvidas e elas todas muito pertinentes, coisas bem do dia a dia que merecem ser abordadas e não ficar sem a resposta. Sim. Não, foram ótimas perguntas. Agradecer também todo mundo que conseguiu assistir a live e deixar meu Instagram depois para vocês. A doutora já divulgou bastante meu Instagram e qualquer dúvida que vocês precisarem, qualquer trabalho nutricional para o bebê, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu acho doutora, que muito obrigada, viu? O papel do nutricionista é importante não só na introdução alimentar, mas depois. Tem várias crianças que têm muita dificuldade, às vezes, com leite, criança maior que rejeita leite, e a gente tem muita dificuldade de garantir o aporte de cálcio. Então, tem alguns casos bem peculiares, né, que, assim, às vezes, sem o nutricionista é muito mais difícil de manejar. Então, é importante ter um nutricionista de confiança aí. Então, vocês anotem aí o contato da Paulinha. Quem sabe depois a gente faz uma live para alimentação após 1 ano, mais para frente. Podemos. Né? Então tá bom, beijo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, meninas e meninos. Tchau. Bebê.